Shavua Tov a todos. Hoje nós estamos iniciando a semana da Parashá Beshalach. E eu desejo que essa não seja apenas mais uma semana nas nossas vidas, mas que seja uma semana de alinhamento espiritual. Porque a Torá não é um texto preso no passado. A Torá é uma luz que organiza o tempo. E assistindo a essa aula hoje, você vai descobrir como o povo judeu não apenas estuda uma porção da Bíblia, uma porção da Torá por semana, mas vive sob a energia daquela porção, sob a influência espiritual daquela porção da Bíblia. Você vai enxergar o Shirat Hayam, o cântico do mar, com uma lente nova. Você não vai enxergá-lo mais só como uma poesia, mas vai entender que ele é uma arquitetura espiritual. Vamos entender também o lugar único, o papel único de Miriam, irmã de Moisés, irmã de Moshe. Por que a Torá, no momento do cântico, faz questão de chamar Miriam de profetisa? E por que esse texto se dedica a citar detalhes como o pandeiro, a dança e as respostas com a voz que são dadas ali durante o cântico? Eu vou conectar também tudo isso. A Haftará dessa semana, a Haftará é a porção dos profetas que nós estudamos em conexão com a porção da Torá semanal. A Haftará da Parashá Beshalach, a Haftará desta semana, é a que conta a história de Devorá. E através disso nós vamos entender um padrão do Tanar, um padrão da Bíblia hebraica ou do conhecido, é chamado por aí como Velho Testamento. Quando o Eterno quer gravar uma vitória no coração de Israel, ele levanta uma mulher para transformar fato em fé. Nós vamos construir isso em camadas. Então, nós temos coisas importantes para revelar do início até o final deste shiur. Em cada etapa do shiur, nós vamos abrir um detalhe do texto para transformar a forma com que nós enxergamos as escrituras, a forma com que nós enxergamos cada trecho que vai ser citado aqui. Então, para começar, nós precisamos entender que quando o povo judeu lê uma porção da Torá por semana, ele lê uma porção da Bíblia por semana, isso não é apenas um método de estudo, é uma forma de viver dentro do ritmo de Deus. A Torá se torna o compasso do nosso tempo. Então, nós precisamos entender que existem semanas que parece que a vida grita por um tema. E acontece muitas vezes de os acontecimentos cotidianos, os acontecimentos do mundo, nos fazerem olhar para o texto da Parashá. E ao olhar para o texto da Parashá, nós encontramos a Parashá muitas vezes falando exatamente daquelas coisas. Isso não acontece porque o texto é genérico. Isso acontece porque quando Deus entregou a Torá para Moisés e, consequentemente, para o povo de Israel, ele não entregou apenas uma porção de histórias, ele entregou um código e um relógio espiritual. Então, nós podemos, sim, olhar para o mundo e, a partir do que está acontecendo no mundo, olhar para a Parashá, olhar para a Torá e perceber conexões. Mas existe um caminho ainda melhor e ainda mais elevado para a gente lidar com a Torá. E eu vou explicar para você agora. Ontem, no último Shabat, o Rav Yitzhak fez a ministração da Parashá que estava vigente até o dia de ontem. Até o dia de ontem, nós estávamos estudando a Parashá Bo. E se você for assistir o shiur que ele deu ontem, a aula que ele deu ontem, você vai ver que muitos dos acontecimentos ligados a guerras, a crises políticas internacionais que estão chamando a nossa atenção hoje, como tudo aquilo pode ser conectado com o trecho da Torá que nós estávamos estudando na última semana. Isto não é coincidência. Então, através do shiur de ontem, nós temos essa oportunidade de olhar para os acontecimentos que estão à nossa volta, para os acontecimentos que estiveram sendo discutidos na última semana e entender como eles se conectavam com a Parashá que nós estávamos estudando.
Mas hoje vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente e ainda mais elevada. Que caminho é esse que nós vamos seguir hoje? É o caminho em que nós olhamos para a Torá, olhamos para a Bíblia primeiro. E perguntamos, através dessa leitura, através desse olhar para as Escrituras, nós nos perguntamos qual é a energia, qual é a influência espiritual desta semana. É por isto que um shiur, uma aula que está sendo ministrada no domingo, tem um poder especial para nós. Porque quando nós estudamos as porções da Torá no Shabat, isso é muito relevante e poderoso espiritualmente. Porém, quando nós fazemos isso, nós estamos estudando aquela porção no último dia de vigência dela, que é o Shabat. Agora, quando nós estudamos a porção no domingo, nós podemos decidir como é que nós vamos entrar nesta semana. Vamos entrar conscientes das influências vigentes. Vamos nos posicionar de acordo com aquilo que nós já conseguimos identificar através do texto bíblico, através do texto da Torá. Então, a energia desta semana, a influência desta semana é a influência de Shirah. O próximo Shabat que nós vamos viver será o Shabat Shirah. E Shirah é um termo hebraico que é traduzido como cântico. Mas isso não é só música. Shirah no Tanar é uma resposta espiritual ao caos. Shirah é quando o povo reconhece que o mundo parece desorganizado, parece desordenado, mas que, na verdade, Deus está governando. É quando o nosso coração para de dizer isso aqui é um mero desastre e começa a dizer tudo o que está acontecendo aqui está acontecendo através da mão de Deus, da mão de vida. Shirah é o momento em que nós trocamos o pânico pelo reconhecimento. Essa paraxá, o trecho da Torá que nós estamos estudando essa semana, a paraxá Beshalach, não é apenas Shirah, não é apenas um cântico, não é apenas uma música, é uma transição, é uma travessia. É o primeiro grande teste da liberdade, porque uma coisa é o movimento de sair do Egito e outra coisa é aprender a ser uma pessoa livre. E é exatamente aqui que o papel feminino entra de forma poderosa. Porque o feminino em Beshalach, o feminino nessa porção que nós estamos estudando, aparece como o guardião da fé durante este momento de transição. Vamos entender então o seguinte: por que a Torá coloca um poema enorme dentro da narrativa? Se você tivesse a oportunidade de olhar o rolo da Torá, né? A forma original com que os textos bíblicos foram escritos, os textos de Gênesis a Deuteronômio, eles são escritos num rolo e existe toda uma técnica, uma maneira correta de se escrever aqueles textos. Uma pessoa que escreve um rolo da Torá, ela não pode simplesmente escrever um texto como nós escrevemos hoje, usando a língua portuguesa, a língua inglesa ou afins. Quando vai alguém escrever um rolo da Torá, ela precisa seguir todo o esqueleto, a estrutura que está pré-determinada para aquele texto. E quando nós olhamos para o texto do Shiratayam, o Cântico do Mar, o que é que nós encontramos? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a narrativa está acontecendo, está sendo escrita de uma maneira tradicional, até que quando a canção se inicia, a estrutura do texto muda e ele é escrito numa forma de poema, um grande poema, no meio da narrativa. A narrativa é interrompida e esse poema é iniciado ali no rolo da Torá. E isso não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece em todas as semanas, em todas as parashot. A Torá poderia simplesmente narrar: o mar abriu, o povo passou, os egípcios morreram e o povo cantou e agradeceu. Ela poderia usar o mesmo estilo de escrita, a mesma estrutura de escrita para contar tudo que está narrado ali. Mas ela para a história e muda o gênero literário. Quando o povo começa a cantar, quando o povo começa a se alegrar. Então, aquele texto, que era um texto comum, vira uma poesia, vira um cântico. E isso é uma escolha que não é meramente estrutural, que não é meramente gramatical. É uma escolha espiritual. A Torá, quando nós paramos de escrever da maneira tradicional e passamos a escrever um poema, ela está dizendo: não basta o fato acontecer
Não basta o fato ser narrado, ele precisa ser interpretado corretamente. E qual é a melhor forma de interpretar o que está acontecendo com o povo de Israel ali? Através do cântico. Então, aqui existe uma grande diferença entre sobreviver e ser redimido. Quando o povo de Israel atravessa o mar, ele está sendo salvo, ele está sobrevivendo, apesar da perseguição do faraó. Então, sobreviver é atravessar esse perigo. Mas ser redimido é atravessar o perigo e, depois disso, ter consciência do que aconteceu. A consciência é parte do processo de redenção. Só ser salvo, só sair do risco de vida, não significa necessariamente ser redimido. Então, o Shiratayam, o cântico do mar, ele é o fechamento desse processo. O milagre abriu o mar. E o Shirá, o cântico, abre os corações. Quando o texto vai falar sobre o cântico do mar, ele não fala apenas de um cantor ou de um público. O Shiratayam é uma canção responsiva a um líder e a um povo que responde. Então, quando nós olhamos para o Shiratayam, nós vemos o verbo responder aparecendo ali. Vaiam e vataam. No hebraico bíblico, essas palavras significam responder. E também podem significar erguer a voz de modo responsorial, de modo responsório. Alguém chama e o grupo ecoa. Isso é um detalhe técnico do texto, um detalhe técnico de como o cântico do mar aconteceu. Mas o efeito espiritual deste detalhe é imenso, porque a Torá está nos ensinando que a redenção não é um mero espetáculo em que o povo assistiu a Moisés ou em que o povo assistiu a Miriam. A redenção é um processo que exige participação coletiva. E aqui entra uma grande lição prática para nós. Existem pessoas que vivem a vida espiritual como meras espectadoras. Elas assistem, elas ouvem, elas concordam. Mas, para sermos redimidos, não basta assistir, não basta ouvir e não basta concordar. Para sermos redimidos, nós precisamos também responder com nossos lábios, com nossa ação, com nossas escolhas, com nossas posturas. Então, Shirá é o povo dizendo com a própria voz que eles reconhecem a Hashem. É o povo respondendo ao processo de redenção que estava acontecendo ali. E é o povo se posicionando. Se a fé não passa pelos nossos lábios, não passa pelas nossas respostas, não passa pelas nossas atitudes, ela não entra na história verdadeiramente. E isso é muito relevante para coisas que nós vamos citar mais à frente. Quando o texto vai começar o Shiratayam, o que nós encontramos ali no hebraico é Az Yashir Moshe. Vamos nos concentrar nessa palavra as, a primeira palavra que aparece aqui. Parece uma palavra pequena, apenas 2 letras, mas nela existe um universo de compreensão, um universo de conclusões importantes para a nossa vida espiritual. As significa então. Mas a Torá poderia usar outras formas de contar o que estava acontecendo. Mas ela escolhe a palavra as para iniciar o cântico, e isso é intencional. As marca um momento, as marca um instante. Existe uma grande diferença se a Torá dissesse que Moshe cantou, mas a Torá faz questão de dizer então. A primeira palavra é então. Por que esse então está lá? Para marcar um momento exato dentro da narrativa. Então, marca uma questão, uma reviravolta dentro da história. As marca o instante em que as coisas mudam dentro das pessoas. As não é depois, é agora sim. Chegou o ponto em que o coração alcançou o acontecimento, alcançou o entendimento. Esse então está aí para marcar esse movimento interno das pessoas que estão na narrativa bíblica. Até aquele momento, antes de iniciar o Shiratayam, o povo viu sinais, o povo viu milagres, o povo viu maravilhas. Mas sinais não garantem cura interior.
O povo de Israel tinha sido esmagado por anos, traumatizado, condicionado à escravidão. E o corpo deles pode estar caminhando em direção à liberdade, pode estar caminhando para fora do Egito. Mas Deus sabia de uma coisa: os corpos estão sendo libertos, as pessoas estão saindo, mas a mente ainda está olhando para trás. O mar é o símbolo perfeito disso. O povo está cercado. Atrás deles, Faraó. À frente deles, a água. É um cenário de não haver saída. E quando Deus abre o mar, ele não está apenas criando uma estrada na água. Ele está criando uma oportunidade para as pessoas reprogramarem a alma delas. Entenderem que elas não seriam mais escravas. Mas aqui vem um ponto decisivo. Mesmo com o mar aberto, o medo ainda pode permanecer nos corações. Porque o ser humano demora muito para confiar. Então, o então, é aquele momento raro em que a fé deixa de ser uma tentativa e se torna uma certeza, uma convicção. Por um instante, o coração se rendeu à realidade divina e isso se traduziu nas vozes que cantaram. É o momento em que o povo para de pensar, será? E começa a pensar, é. Para de pensar, talvez Deus faça, talvez aconteça tal coisa, e começa a dizer, Deus fez. É quando nós paramos de interpretar a vida como acaso e começamos a interpretá-la como completa e irrestrita providência divina. Mas a Parashá Bechalá, o trecho da Torá que nós estamos estudando essa semana, é cruelmente honesto. Esse clarão não dura para sempre. Logo depois do episódio do canto, logo depois que o povo se alegra e canta, vem o episódio da água amarga. Vem fome, vem reclamação. O relâmpago passa, o clarão de luz passa e a noite volta. Então, por que a Torá fez questão de registrar esse relâmpago? Por que a Torá fez questão de registrar esse clarão? Apesar de saber que logo depois as pessoas já estariam novamente numa postura de reclamação, logo depois as pessoas estariam numa postura de falta de fé. Esse registro acontece porque o cântico é uma tecnologia de memória. Ele fixa o clarão em palavras para que o coração possa voltar a ele quando escurecer. Ou seja, aconteceu um grande milagre. O povo consegue ver finalmente a derrota dos egípcios. Os egípcios não mais representariam uma ameaça para eles naquele momento. E isso faz com que eles tenham um rompante de alegria. Isso faz com que eles celebrem. Mas o que acontece é, Deus sabia que logo depois eles voltariam a faltar com a fé, eles voltariam a duvidar, eles voltariam a pecar. Então, a Torá faz questão de registrar o cântico. Por quê? Porque esse momento do cântico, esse então, está traduzindo em palavras a experiência espiritual que eles tiveram ao ver aquele milagre. O cântico é o registro mais fiel do que estava acontecendo ali espiritualmente. Basicamente, o que nós precisamos entender é o seguinte: quando nós lemos um texto que fala sobre a alegria de uma pessoa, suponha que você recebe um texto, uma carta. Nesta carta que você está recebendo de uma outra pessoa, essa pessoa fala o quanto ela está feliz, quantos dias dela são bons. Ela narra para você tudo o que ela está sentindo. A narrativa vai fazer com que você compreenda que aquela pessoa está feliz. Mas vamos supor que essa mesma pessoa componha uma canção para traduzir toda a felicidade que ela está sentindo. Ao invés de te escrever uma simples carta narrativa, ela compõe uma música com uma melodia alegre e te manda para tentar traduzir para você a alegria que ela está sentindo. Qual desses dois métodos é mais eficaz para que você compreenda de maneira mais profunda o que está acontecendo dentro daquela pessoa? Obviamente, a música vai trazer para você
sensações muito mais palpáveis. A alegria daquela pessoa deixa de ser uma mera palavra num papel. Se torna uma melodia, se torna uma entonação. E a partir disso, ela ganha mais corpo e você ganha a oportunidade de compreender aquela alegria de uma maneira mais completa. Por isso, muitas pessoas do meio artístico conseguem, com suas músicas, alcançar multidões. Muitas pessoas, através do meio artístico, se tornam grandes referências na vida dos seus fãs. Por quê? Não é raro ver fãs relatando para os seus artistas: a sua canção me salvou de uma fase muito difícil na minha vida. A sua canção me ajudou a me reerguer. A sua canção marcou um episódio importante da minha vida, o meu casamento, o nascimento do meu filho. Isso acontece porque quando nós partimos para este âmbito musical, melódico, aquilo que está sendo cantado ganha novas camadas e ganha mais profundidade. Então não foi por acaso que o texto da Torá escolheu parar a narrativa normal e transformá-la numa música. Quando o texto da Torá escolheu fazer isso, ele estava tentando mostrar para o leitor o seguinte: não leia esse episódio como um mero acontecimento. Tente se conectar a esta canção que as pessoas que viveram o milagre escreveram para você. E se você for capaz de se conectar à canção, você vai ser capaz de não só entender intelectualmente o que estava acontecendo, mas você vai ser capaz de se conectar ao movimento espiritual que aconteceu dentro delas naquele momento. E aqui nós precisamos conectar isso com a nossa semana e com a nossa vida nos dias de hoje. Muitas vezes nós vivemos um as na nossa vida. Muitas vezes nós temos um então. Um momento que muda tudo. Um momento que nos transforma, um momento que nos alcança profundamente. Um momento em que presenciamos um milagre. Um momento em que a providência divina fica evidente diante de nós. Um momento em que recebemos favor dos céus. Talvez você se recorde de algum momento na sua vida em que você viveu uma experiência como essa, uma experiência milagrosa, uma experiência de muita alegria, uma experiência de ver e experimentar a providência divina. Um momento em que Deus se mostrou para você, uma porta que se abriu, uma proteção evidente, uma resposta. A pergunta não é: você teve um desses momentos? A pergunta é: o que você faz com esse momento depois? Depois que a providência ficou evidente, você retorna para uma vida cotidiana, retorna para os seus afazeres. Você esquece e volta a ser uma pessoa que falta com a sua fé? Volta a ser uma pessoa que duvida? Volta a ser uma pessoa que sente medo? Volta a ser uma pessoa que desiste? Ou você transforma aquele momento num trilho espiritual? A fé adulta, a fé madura, não depende apenas desse clarão, desse momento, desse rompante, em que nós descobrimos um novo cuidado de Deus para conosco, em que nós descobrimos um milagre, em que nós vivemos uma experiência redentora. A fé madura aprende a caminhar não só no momento do clarão, não só no as e achir, mas a fé madura aprende a caminhar depois do clarão. Porque ela aprende a registrar este clarão, a registrar este episódio, a registrar este milagre, a registrar esta alegria de uma forma que ela possa ter esta lembrança posteriormente. Eu vou trazer uma leitura textual que vai mudar um pouco a percepção deste cântico do Shirá, da Shirá. Quando Miriam responde, quando ela vai responder ao povo, a frase destacada é: cantem a Hashem porque ele é exaltado. Cavalo e cavaleiro ele lançou no mar. Isso é curioso porque aparentemente o cântico está focando na queda do inimigo. Muita gente poderia pensar: por que a mulher canta sobre o castigo do Egito e não sobre a salvação de Israel? E essa pergunta abre uma chave de compreensão enorme para nós.
Existe um tipo de salvação que é escape. Você foge e pronto. Mas existe um tipo de salvação que é corte definitivo. O inimigo perde o poder de te perseguir. Ad eternum. Quando Miriam diz cavalo e cavaleiro afundam, isso não é só uma derrota militar para o Egito. Isso marca o fim de um domínio, de uma quelipá espiritual. Basicamente, para que o Egito pudesse dominar sobre Israel durante todos aqueles anos, eles não estavam dominando apenas fisicamente, eles não estavam dominando apenas os corpos dos israelitas. Eles estavam dominando as mentes e os corações. Então, quando Miriam faz questão de retratar que cavalo e cavaleiro afundaram, ela está registrando: nós não só escapamos. Esse episódio é diferente da nossa saída do Egito. Porque quando nós saímos do Egito, nós estávamos felizes por estarmos deixando aquele ambiente de escravidão. Porém, a influência do Egito sobre nós ainda existia. Prova disso é que quando eles apareceram, quando os egípcios aparecem, no momento em que o povo está diante do mar, o povo se amedronta. Por quê? Porque ainda há domínio egípcio sobre seus corações e sobre suas mentes. Quando Miriam faz questão de narrar cavalo e cavaleiro afundaram, ela está marcando: dessa vez, vocês não estão apenas escapando. Dessa vez, vocês não estão saindo apenas da vista do Egito. Vocês não estão apenas saindo da vista do faraó. Dessa vez, vocês estão presenciando o fim do domínio egípcio, definitivamente. E é nesse ponto em que Israel entende: não é só que nós escapamos, o jugo que governava sobre nós foi quebrado. Então, cantar sobre cavalo e cavaleiro é cantar sobre a ruptura dessa opressão. É declarar: o sistema que estava me esmagando caiu. E isso se torna extremamente atual para nós. Porque às vezes você, mulher, não está mais presa a um faraó externo. Às vezes você já conseguiu se libertar de alguém que te oprimia. Às vezes você já conseguiu se libertar de um trabalho que te oprimia. Às vezes você já conseguiu se libertar de relacionamentos que te oprimiam, de amizades que te machucavam. Mas, muitas das vezes, mesmo quando a nossa libertação física acontece, o faraó interno continua dentro de nós. O que significa isso? Você sai de um relacionamento que te oprime, mas você continua vivendo com medo. Você continua carregando a insegurança que aquele relacionamento colocou dentro do seu coração. Você continua se vendo através das lentes de outras pessoas que te machucaram, que te julgaram, que te oprimiram. Muitas das vezes você já saiu da presença dos maus, mas o seu coração ainda está carregado das maldades que te atingiram. Carregado das palavras que te disseram, carregado das lembranças que te machucaram, carregado dos traumas que foram construídos por essas pessoas dentro de você. E o que significa cavalo e cavaleiro afundaram hoje? Significa: o mecanismo que me arrastava perdeu o controle sobre mim. Não basta sair do perigo, nós precisamos quebrar o comando que o perigo tem sobre as nossas almas. Não basta sair dos espaços que nos machucam, nós precisamos limpar os nossos corações de tudo que semearam dentro dele. Nós precisamos tirar da nossa mente as palavras duras que nos foram ditas, as ameaças. Nós precisamos tirar da nossa mente e do nosso coração as lembranças dolorosas que nós temos. E a partir disso, tirar os medos, tirar as inseguranças que nascem através dessas lembranças e através dessas palavras. Vamos avançar então e entrar numa sessão que precisamos expandir com densidade. Quando a Torá vai falar do cântico, a Torá chama Miriam de a profetisa. Isso é enorme, porque Miriam não é apresentada apenas como uma mulher que canta. Ela é apresentada como um canal espiritual. E isso eleva todo o episódio. O cântico feminino não é só uma reação emocional. Ele tem uma dimensão de ruar, de inspiração divina. Ou seja, quando os homens cantam, isso é extremamente espiritual. Isso é extremamente feliz. Mas quando as mulheres cantam, isto é
profecia. Miriam também é apresentada nesse trecho como irmã de Aharon. Mas Miriam não era só irmã de Aharon, de Arão. Por que não é citado que ela é irmã de Moshe? Nós temos várias camadas para compreender isso. A primeira camada é: a Torá está nos dizendo que Miriam era uma profetisa antes do Êxodo. Mas não só isso. Ela era uma profetisa antes do mar, mas também ela era uma profetisa antes do nome Moshe entrar na história. Moshe é mais novo do que Miriam e mais novo do que Aharon. Quando a Torá faz questão de dizer a profetisa, e também chamá-la de irmã de Aharon, a Torá está nos contando o seguinte: Miriam carregou a profecia desde a época em que ela era só irmã de Aharon. Na época em que Moshe nem existia, ela era apenas irmã de Aharon. E naquela época, ela já era profetisa, antes mesmo do nascimento de Moisés. Isso nos ensina que a fé feminina aparece muito antes dos eventos. A fé na mulher antecipa a promessa. A fé na mulher antecipa a chegada do resultado. A fé da mulher segura o futuro dentro do presente. Uma segunda camada é compreender que a Torá está amarrando o cântico a uma família de profecia. Moshe é profeta, Aharon é profeta, Miriam é profetisa. É como se o texto dissesse: a redenção passa por esse trio de liderança. Embora nós saibamos do destaque da liderança de Moshe, o canto das mulheres é o que traz o quadro completo para a nossa compreensão. Uma terceira camada desse texto é entender que existe um detalhe linguístico muito importante. O texto diz Vata'am larem. No masculino significa a eles. Aliás, no hebraico significa a eles, um termo masculino. Isso gera um certo estranhamento. O estranhamento é proposital. Por que o texto, apesar de incluir as mulheres, de falar das mulheres, está falando a eles? Miriam está respondendo não só às mulheres, mas ela também está respondendo ao cântico de Moshe e de Israel. As mulheres, junto a Miriam, entram como um refrão, como um coro, que completa a canção dos homens, que responde à canção dos homens. E isso faz com que o cântico de Moshe e o cântico de Miriam se tornem uma unidade. Uma outra leitura é que naquele momento de revelação, o texto mostra que a santidade transcende categorias. O trecho no masculino está também nos ensinando que o nível de profecia do povo naquele instante foi tão alto que o centro não é mais homens e mulheres separados. O centro é a Shekhinah, a presença divina que está presente. Quando a presença divina se revela, o feminino não fica atrás, o feminino fica junto. O feminino complementa os homens. Ele não fica depois, mas ele completa a unidade. Sem o feminino, o cântico não está completo. É bom que nós guardemos de todas essas interpretações e de todas essas explicações essa ideia de que a profecia de Miriam nasce antes do problema. Aliás, vamos em ordem. A profecia de Miriam nasce antes da solução, antes do problema e antes da promessa. Como vamos entender isso nesse contexto? A profecia de Miriam nasceu antes do mar engolir os egípcios. A profecia de Miriam nasceu antes do faraó pesar ainda mais sobre os hebreus, do faraó piorar a situação dos hebreus, obrigando-os a orar e pedir pela libertação divina. A profecia de Miriam nasce antes da promessa. A profecia de Miriam existia antes mesmo de Moshe nascer. Antes do Redentor nascer e com ele a promessa de redenção, a profecia feminina já estava lá. Isso é algo que você deve guardar para a compreensão deste shiur, para a compreensão desta aula. A Torá poderia escrever, Miriam disse, cantem. Mas a Torá escreve, Miriam respondeu. A diferença entre dizer e responder é que responder pressupõe relação. Pressupõe que alguém já falou. Pressupõe continuidade. Falar, eu posso falar sozinha. Falar, eu posso falar ainda que ninguém tenha dito nada. Agora, responder, eu só respondo quando alguém já disse algo antes.
Então, o texto está ensinando que o louvor feminino não é um show à parte, mas ele é uma resposta ao louvor do povo inteiro. O louvor feminino é continuidade que dá intensidade. Quando as mulheres se unem ao louvor dos homens, nesse episódio, este louvor ganha uma nova camada, um novo poder, uma nova dimensão, uma nova influência. E aqui entra uma leitura que eu quero que vocês guardem. Há uma força na alma feminina de pegar uma verdade e transformá-la em atmosfera. O homem pode enunciar, mas a mulher pode encarnar o milagre. O homem pode declarar, mas a mulher pode fazer aquilo virar uma cultura. Pode fazer aquilo se enraizar nas mentes, pode fazer aquilo se enraizar nos corações. Isso aparece dentro das casas, da dinâmica dos lares judaicos. Aparece nas comunidades e aparece nas orações. A mulher faz o invisível se tornar cotidiano. A mulher cria o clima da fé. A mulher não apenas explica Deus, ela faz com que Deus tenha ainda mais sentido e faz com que Deus seja sentido. A maior liderança de Miriam não foi a voz. A maior liderança de Miriam foi transformar aquele cenário, transformar aquele cântico num ambiente de louvor. Transformar aquele milagre numa energia contundente que atravessa os corações. Ampliando nossa compreensão, a Torá descreve que Miriam estava com um pandeiro na mão. E ela descreve que todas as mulheres saem com pandeiros e danças. Isso precisa ser visto como uma evidência espiritual. O pandeiro não surge do nada. Ele não é criado e feito de um instante para o outro, ele é carregado, ele é guardado. O pandeiro atravessa o deserto, atravessa a poeira, atravessa a pressa. O pandeiro é a prova de que as mulheres se prepararam para viver o milagre. As mulheres tiveram fé antes mesmo do mar se abrir. E essa é uma das mensagens mais fortes que uma mulher pode receber. A fé mais elevada é aquela que prepara o louvor antes mesmo do livramento. Porque depois que o milagre acontece, todo mundo louva. Depois que o milagre acontece, todo mundo agradece. Mas a grandiosidade feminina neste episódio está em carregar o instrumento da gratidão dentro da escravidão. As mulheres separam os seus pandeiros quando elas ainda estão no Egito. Quando elas se preparam para sair, elas ainda não foram nem libertas efetivamente e elas já estão carregando consigo o instrumento que elas vão tocar para expressar a gratidão delas a Deus. Isto se conecta com aquilo que eu disse anteriormente, que a profecia de Miriam nasce antes mesmo de Moisés. A profecia feminina está em carregar o pandeiro, em preparar o pandeiro, em separar o pandeiro quando eu ainda estou dentro do Egito. Ainda dentro da minha dor, ainda dentro do meu medo, ainda dentro da situação adversa, eu já estou preparada para agradecer, me alegrar e louvar pela vitória. Esta é a profecia feminina. Esta é a profecia do Shirat Hayam. E nós podemos aplicar isso nos nossos dias e na nossa vida. Qual é o instrumento que você está carregando hoje? Não precisa ser literal. Mas pode ser um salmo, um hábito, um nigum, uma rotina de gratidão, uma intenção, um cuidado, um sorriso. A fé não é negar as dificuldades, a fé não é negar os processos, a fé não é negar as tristezas. Mas é atravessar essas tristezas, atravessar esses desertos com o canto pronto nos nossos lábios. Com o instrumento pronto nas nossas mãos. A Torá não descreve apenas canto. Ela descreve música e ela descreve movimento. Ela não fala simplesmente que as mulheres cantaram, mas ela fala que as mulheres cantaram, tocaram os instrumentos e dançaram. Isso sugere que o louvor feminino envolve o corpo.
A fé feminina precisa descer. Precisa se transformar em dança, em ritmo, em passo, precisa se transformar em ação. A fé feminina verdadeira se manifesta de uma maneira extremamente sutil, mas ao mesmo tempo extremamente poderosa. O movimento de uma mulher dentro da sua casa pode construir bases de fé que ninguém imagina. Uma mulher que prepara a sua halá com alegria, que permite que a sua família veja seus movimentos, suas ações, suas mãos trabalhando meticulosamente naquela massa, está construindo bases de fé que ela nem imagina. Uma mulher que prepara uma refeição, que coloca essa refeição no meio da mesa diante da sua família, que permite que a sua família a veja exercendo esse ministério, ela pode achar que ela está fazendo uma coisa simples, mas essa é a dança das mulheres. É a dança do Cântico do Mar. É o movimento feminino que envolve, que cria uma atmosfera, que gera uma transformação de dentro para fora e que constrói bases de fé que ninguém consegue ver, mas que com o tempo são percebidas. Por quê? Porque a liberdade verdadeira alcança o nosso corpo. O corpo de um escravo é um corpo condicionado ao medo. O corpo precisa aprender a ser livre. O movimento gracioso é a reeducação do nosso corpo. O pandeiro simboliza a reeducação do nosso ritmo. E o canto significa a reeducação das nossas palavras e da nossa respiração. Vou tentar deixar isso um pouco mais claro para você. O movimento gracioso, o compreender o poder de cada uma das minhas atitudes e de cada um dos meus movimentos diante da minha comunidade, diante da minha família, diante dos meus amigos, a compreensão da riqueza deste movimento só existe quando o meu corpo está reeducado. Só existe quando as respostas fisiológicas que eu tenho de medo estão curadas. Ou seja, mais uma vez, nós temos uma conexão com tudo aquilo que foi dito anteriormente, quando nós falamos da diferença entre sobreviver e ser redimido. Às vezes nós saímos dos ambientes tóxicos, mas a gente não consegue nem se mover no nosso novo cenário. A gente não consegue mais criar como criávamos. A gente não consegue mais andar como andávamos, viver como vivíamos, comer como comíamos. Às vezes, apesar de sair das situações difíceis, nós não sabemos mais quem nós devemos ser. E o que isso faz conosco? Quando nós saímos do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de nós. Esses atos que poderiam ser tão carregados de significado e tão carregados de poder espiritual, se tornam vazios ou até deixam de acontecer. A nossa movimentação física, que deveria trazer transformação para as pessoas que nos veem, se torna algo que nós fazemos roboticamente, se torna algo que nós fazemos sem sentir alegria, se torna algo que nós fazemos sem conseguir ter conexão real com a nossa atitude, até chegar no nível de não acontecer mais. Então, olhar para o Cântico do Mar é necessariamente olhar para como o meu corpo precisa ser liberto para que eu consiga fazer os meus movimentos. Não só fazê-los, mas fazê-los preenchendo-os com significado. Além disso, o pandeiro, esse instrumento que surge no cântico, ele está representando a reeducação dos nossos ritmos. Porque depois que nós saímos de situações difíceis, muitas vezes nós não conseguimos parar. Nós não conseguimos avaliar, nós não conseguimos olhar para qual é o ritmo que a nossa atitude deveria ter.
O pandeiro está falando disso. Nós não precisamos mais ficar agindo e agindo, sem ter noção do tempo que nós precisamos dedicar para cada coisa. O pandeiro está no relato para nos mostrar isso. E o canto é a reeducação das nossas palavras e a reeducação das nossas pausas entre as palavras. O canto está aí para nos mostrar que quando nós deixamos o Egito, nós precisamos olhar para tudo que nós falamos, tudo que nós expressamos através dos nossos lábios. E nós precisamos que as nossas palavras não saiam mais motivadas pela dor, não saiam mais motivadas pelo medo, não saiam mais motivadas pela mágoa, não saiam mais motivadas pelo rancor. Nós precisamos de palavras que saiam para engrandecer o eterno única e exclusivamente. Nós precisamos nos olhar para que as nossas palavras sejam palavras que saem para expressar o divino nessa terra. E nós só conseguimos fazer isso quando nós nos desvinculamos de todos os medos, mágoas, dores, traumas que muitas vezes nós carregamos do passado. Então, naquele instante, as mulheres estavam fazendo uma pedagogia da liberdade. Elas estavam ensinando o corpo a louvar. Há dores que não se curam só com ideias, mas se curam quando nós voltamos a respirar em liberdade. Para fazer isso, nós precisamos fazer toda uma análise dos nossos motivos. Talvez você não esteja mais num relacionamento ruim, não esteja mais num emprego tóxico, talvez você não esteja mais com amizades que te machucam. Mas quais são os motivos que te levam a fazer tudo o que você faz hoje? O que motiva as suas palavras? O que motiva as suas atitudes? O que motiva as suas precauções? Será que apesar de você não viver mais no Egito, ainda é o Egito que dita as suas escolhas, suas palavras e as suas atitudes? Separe um tempo para pensar sobre isso. Separe um tempo para ver quais são as razões que te movem. E agora, para que o shiur fique completo, o que acontece depois do cântico? O povo canta e logo depois eles encontram a água amarga. Isso parece quase que cruel. Mas esse é exatamente o ponto. Bechalá, essa porção que nós estamos estudando, ensina que o maior teste não é atravessar o mar. O maior teste é atravessar o dia seguinte. Quando a emoção do milagre baixa, quando a rotina volta, quando surgem as novas frustrações. É aí que nós vemos se o cântico foi só emoção, ou se através do cântico nós conseguimos construir um caminho, um novo caminho. Quantas vezes nós temos um Shabat elevado, uma tefila forte, transformadora? Quantas vezes nós temos uma resposta divina? Quantas vezes nos acontece algo bom que nos faz agradecer a Deus? E no dia seguinte vem uma pequena provação e nós desabamos ou reclamamos ou esquecemos da sensação de gratidão que nós estávamos tendo há pouco tempo atrás. Isso não acontece porque nós somos ruins. Isso acontece porque nós não aprendemos o segredo do as. Nós não aprendemos a mudar a narrativa da nossa vida e transformá-la num poema quando o milagre acontece. E é por isso que nós voltamos a Miriam. O pandeiro e a dança são como uma ancoragem do louvor. Essas coisas transformam o milagre em prática para que nós possamos atravessar a semana. A emuná não é provada no mar. A emuná não é provada quando nós estamos correndo do faraó. A fé é provada na água amarga. Ela é provada depois que nós conseguimos a nossa liberdade. Depois que você conseguiu a sua liberdade, que pessoa você se transformou? Você se transformou numa nova pessoa, numa pessoa livre? Ou você está com o corpo fora do Egito, mas você continua agindo em nome do Egito, você continua fazendo tudo em nome dos seus medos, dos seus traumas e das suas dores.
Por fim, vamos olhar para Haftará, a porção dos profetas que está ligada com a Parashá Beshalach. Para que isso tudo fique mais robusto dentro de nós. A Haftará da Parashá Beshalach é a história de Débora. Isso, obviamente, não é uma coincidência, é uma correspondência. Na Parashá Beshalach, no trecho da Torá que nós estamos estudando, Israel enfrenta carros e exército. Em Juízes, Israel enfrenta carros de ferro e um comandante opressor. Em Beshalach, o Eterno interfere de forma esmagadora e depois a Cântico, e em Juízes, na história de Débora, Deus intervém, a opressão cai e também no final há louvores. A tradição está nos ensinando, o louvor não é só um episódio do Êxodo. O louvor é um padrão de Israel. Quando o Eterno nos salva, Israel canta. E o canto sela a consciência da salvação. Vamos olhar para Devorá com olhos técnicos. O texto não apresenta Devorá como esposa de fulano. E pronto. Ele chama Devorá de profetisa e juíza. Lemos que ela está sentada sob a palmeira e o povo sobe até ela para julgamento. Isso significa que antes da batalha, antes do episódio da libertação, a autoridade de Devorá já estava construída. Ela é chamada muitas vezes de Eshet Lapidot, uma mulher de chamas. Existem várias leituras para isso. Uma delas é de que ela fazia pavios para os santuários, pavios que eram usados pelos sacerdotes para acender a menorá. E daqui nós podemos tirar uma lição poderosa. Se ela é a mulher que faz pavios para o santuário, ela é aquela que acende a luz no Mikdash e gera direção para o povo. A mesma mulher que trabalha pelo fogo sagrado é a mulher que trabalha com a palavra profética. Quem acende a luz no sagrado, quem acende a luz na sua comunidade, quem acende a luz da espiritualidade, é aquela que vai ser chamada para acender a luz na história. Na história da sua família. Na história da sua vida. Na história dos seus amigos. Na história da sua comunidade. Então Devorá chama Baraque e ele diz para ela: se você for comigo, eu vou. Se você não for comigo, eu não vou. A partir disso, nós podemos compreender algo que é extremamente humano, porque às vezes o homem tem a força, mas ele precisa da direção. Às vezes ele tem a espada, mas ele precisa da palavra. Devorá aceita ir, mas profetiza. A glória não será tua. Deus entregará Sísra nas mãos de uma mulher. Quando Devorá faz essa profecia, é como se ela estivesse ecoando a Parashá Beshalach. A vitória não é só humana. A vitória é desenhada para nos ensinar algo, e o ensino aqui é: Deus pode escolher levantar uma mulher como canal da virada histórica. É então que entra Yael. Yael é um espelho da Parashá Beshalach. Em Beshalach, o mar se fecha sobre o inimigo. Em Juízes, a tenda se fecha sobre o inimigo. Em Beshalach, o opressor perde o poder de perseguir. Em Juízes, o opressor perde o comando final. Yael age com precisão. Ela não precisa de exército, ela precisa de coragem. E precisa da oportunidade, do momento certo. Esse é um retrato do tipo de força que muitas mulheres carregam. Uma força que muitas vezes é silenciosa, mas definitiva. Reparem no cântico que Devorá faz. Ela exalta Yael. Ela diz: bendita entre as mulheres. Ou seja, a vitória não é atribuída apenas ao campo da batalha. Ela é atribuída à mulher que corta e ameaça na raiz. O Tanar nos mostra que a salvação de Israel, às vezes, acontece por uma mulher que enxerga o momento, enxerga a oportunidade e não recua.
As dores do nosso tempo, as marcas do nosso tempo, fazem com que cada vez mais mulheres recuem. Fazem com que cada vez mais mulheres desistam. Faz com que cada vez mais mulheres pereçam. Mas esse recuo, essa desistência, essa interrupção do propósito, não é o que a Torá tem para as mulheres de Israel. Não é o que Deus tem para as mulheres de Israel. E aqui nós podemos nos conectar com a energia da semana. Bechalar é a semana da travessia. Travessia exige decisão. E a Haftará diz, a decisão pode e deve vir da mão da mulher. E para trazer maturidade para tudo isso que nós estamos dizendo, nós precisamos não só de inspiração, mas precisamos também de temor aos céus. Devorá canta. Mas o Tanar, a Bíblia, registra um detalhe. Num certo verso ela diz, até que eu me levantei. E existe um ensinamento, quando alguém entra em autoengrandecimento, perde algo, inclusive níveis espirituais. Então a Haftará vem para trazer equilíbrio para Bechalá. O Eterno levanta mulheres. O Eterno empodera mulheres. Mas a chama que nos alimenta precisa ser o fogo sagrado e não o fogo do nosso ego. Isso é algo muito importante. Porque quando eu falo aqui que existem muitas mulheres perecendo, existem muitas mulheres desistindo, existem muitas mulheres enfraquecendo. Quase nunca o enfraquecimento feminino acontece por um desamparo espiritual. Normalmente as mulheres enfraquecem, as mulheres desistem por conta do tanto que o ego delas foi atingido. Nós vivemos num mundo que afronta as mulheres continuamente. Nós vivemos num mundo em que o ego das mulheres é ferido continuamente. E entenda uma coisa. Ser ofendida não é certo. Ser julgada não é certo. Ser humilhada não é certo. Mas apesar disso ser errado e difícil, os danos que o julgamento causou no seu ego, os danos que as palavras duras causaram no seu ego, os danos que a humilhação causou no seu ego, não podem ser motivo suficiente para te parar. Então, a mulher não está aqui para competir com os homens, ela não está aqui para ficar se provando continuamente. Ela está aqui para servir a Deus com a força específica dela, a força inerente ao feminino. Quanto mais limpa for a motivação dessa mulher, mais forte é o canal que ela se torna para o poder e para a presença divina. A glória verdadeira da mulher não é aparecer. A glória verdadeira da mulher é ser um cli, um receptáculo do que Deus quer fazer nessa terra. E Miriam e Devorá não estão sozinhas, porque o Talmud vai nos dizer que haviam 7 profetisas reconhecidas. Sara, Miriam, Devorá, Hana, Abigail, Hulda e Esther. Cada uma surge em um momento de risco, de transição ou de decisão histórica. Sara sustenta a promessa e a identidade do povo. Miriam sustenta a travessia e transforma o milagre em louvor. Hana abre a gramática da oração. Ela não só pede, mas ela se derrama com verdade. Abigail impede o derramamento de sangue e redireciona um rei. Hulda legitima uma renovação espiritual e anuncia um destino. Esther salva Israel de um decreto de destruição. Devorá governa e conduz à vitória.
todas essas mulheres são provas de que o feminino no Tanar, o feminino na Bíblia, ele não é periférico. Mas ele é uma mão de continuidade quando Israel está prestes a quebrar. Quando Israel pode quebrar. Quando Israel está numa fase delicada em que há o risco daquela nação rachar, o feminino tem o poder de não permitir que isso aconteça. Quando a história ameaça despencar, o Eterno costuma levantar uma mulher para reerguer a direção. Cantar no judaísmo não é só emoção. É alinhamento, é reorganização interna, é colocar o nome de Deus no centro da narrativa e transformar através disso o nosso corpo, o nosso ritmo e as nossas palavras. Cantar muda a nossa respiração, muda a nossa postura, muda o nosso foco. E por isso o povo cantou no mar. Cantar era também uma forma de atravessar o medo. O medo fecha o peito. O canto abre. O medo encurta a visão. O canto amplia. O medo nos prende no e se. O canto nos conecta ao Deus já fez, Deus já mostrou, Deus está no controle. Cantar é uma forma de não devolver a autoria da história, a autoridade da história ao faraó. E por isso, o serviço desta semana é aprender a cantar no meio e não só no depois. Cantar literalmente, através de nigunima, através de canções. Cantar no sentido de louvar e engrandecer o Eterno pelas coisas que ele faz, reconhecê-lo nas grandes coisas, nas pequenas coisas. E agora eu vou te dar uma prática para você viver por 7 dias e para sustentar esse shiur com profundidade. Se preparar antes. Pegar o seu pandeiro. Escolha uma prática concreta de fé. Um salmo específico que você pode recitar, que fortalece a fé ou que expressa a fé. Um nigum que você pode cantar quando o seu coração apertar, quando o medo tentar te assolar. Um caderno de gratidão. Uma frase para repetir quando o medo tentar te assolar. Prepare essa ferramenta. Mesmo que agora você ainda sinta que está no Egito. Em segundo, todo dia procure um as. Lembra do as que nós falamos lá no começo? O então. Procure esse clarão, procure o momento da provisão. No seu dia, em cada dia. Algo que deu certo, uma proteção, uma providência, uma palavra certa, uma porta, algo que alguém te fez que foi bom. Escreva, nomeie, porque os momentos de redenção de Deus na nossa vida não podem virar poeira, não podem ser esquecidos. A sensação que nós temos quando somos libertos essa sensação não pode ser esquecida. O coração esquece rápido. Mas quando nós transformamos aquele momento num poema, como foi feito na Torá, nós teremos a oportunidade de fazer aquilo durar. E terceiro, responda com seus lábios, como eles fizeram no episódio do Cântico. Tenha o hábito de dizer Baruch Hashem, com intenção. Tenha o hábito de fazer tefilot. Se você gosta de cantar, faça tefilot cantadas. Agradeça verdadeiramente, traga fé para a sua boca. Para que você treine a sua alma para não ser uma mera plateia, uma mera pessoa que assiste o processo que Deus promove nesse mundo. Quarto, quando você encontrar as águas amargas, depois do depois do momento miraculoso, depois do resgate, depois da redenção, quando você encontrar a água amarga, a frustração, o imprevisto, a notícia, a dor, treine internamente para você ter sempre na sua mente e no seu coração. O mar abriu e eu não vou me esquecer disso. Eu não vou me esquecer da canção que eu estava cantando. Eu não vou esquecer do movimento interno que aquela canção gera dentro de mim. Eu não vou permitir que esse movimento interno seja desfeito dentro de mim. A semana da Parashá Bechalá é a semana em que a mulher aprende a não trocar esse momento do milagre, o as, pelo desespero. Compreenda.
essas 3 próximas chaves, para você levar como síntese de tudo que eu disse. Redenção externa não garante redenção interna. A Shirá existe, o louvor existe, porque a Torá quer nos ensinar a completar o processo de redenção. E para completar, ele precisa acontecer dentro de nós. O milagre não termina no fato, ele termina na consciência. Segunda coisa que eu quero que você leve como síntese. O feminino aparece como guardião da consciência. Miriam transforma milagre em cultura. Devorah transforma vitória em direção. Yael transforma ameaça em um fim definitivo. As 7 profetisas do Tanar aparecem como sustentação, como continuidade do nosso povo. Terceiro ponto que eu quero que você guarde como síntese. As é um clarão. O milagre é uma grande luz que Deus permite que nós vejamos, que precisa virar um caminho interno. O mundo muda, a rotina volta, a água amarga aparece. E a pergunta é, nós vamos nos esquecer de que Deus abriu o mar e derrubou os nossos inimigos lá? Ou vamos viver a semana como alguém que nem viu esse milagre acontecer? Qual é o pandeiro que você vai carregar essa semana? Qual é a ferramenta que você vai abraçar essa semana? Quais são os momentos de as que você vai registrar para não se esquecer? Qual é a resposta que a sua boca vai dar quando o medo tentar narrar a sua história? Que nessa semana de Bechalach seja uma semana de Shirá, uma semana em que a emuná não espera a perfeição para aparecer, mas em que a emuná, a fé, aparece para conduzir o processo, aparece para conduzir a travessia. Nós escolhemos, neste domingo, dar um shiur, colocar uma mulher para dar um shiur falando sobre as mulheres, porque esta é uma semana especial, biblicamente, para as mulheres. Essa é a semana em que nós estamos sendo regidos por uma paraxá, que muito fala de Miriam e das mulheres de Israel, por uma haftará, que muito fala sobre Devorah e Yael, mulheres decisivas para o nosso povo. Esta é uma semana especial para você, mulher. No próximo Shabat, nós mulheres dançaremos com a Torá, nós mulheres leremos a Torá, nós mulheres teremos a oportunidade de celebrar, assim como Miriam e as mulheres de Israel celebraram, o milagre do mar. E nós podemos fazer isso nos conectando apenas ao Shabat, o que é perder muito. Ou nós podemos, desde hoje, estarmos conscientes da energia desta paraxá nas nossas vidas. Esta é uma semana biblicamente conectada a nós. Vamos aproveitar esta oportunidade. Por hoje, isso é o que eu gostaria de dizer. Você que está em casa e que pode contribuir com a Kehilá Mikdash Davi, nós carecemos da sua ajuda. Ontem no Motzai Shabbat, levamos alguns dos nossos membros para olhar o salão, muitos deles que são voluntários para as nossas obras. Nós estamos, como comunidade, aqui verdadeiramente nos mobilizando para fazer essa sinagoga nascer. E esse é um processo muito bonito, porque eu vejo os homens se oferecendo para ajudar a pintar paredes, ajudar a levantar paredes, ajudar a construir um mikve, ajudar em todos os processos. Planejamento, construção. Muitas pessoas aqui estão ofertando seus corpos para contribuir com essa sinagoga. E você que está longe talvez não consiga fazer esse mesmo movimento que eles, mas você pode contribuir com seus recursos. Nós estamos nos esforçando ao máximo para reduzir custos, para sermos econômicos, para conseguirmos fazer isso de uma maneira responsável. A liderança da Kehilá Mikdash Davi reconhece que o recurso que chega através de doações deve ser gerido de maneira responsável. E nós estamos nos esforçando muito para isso, mas ainda que sejamos responsáveis, ainda que nos esforcemos para baratear ao máximo, os custos são elevados. Levantar paredes dentro da sinagoga tem elevado custo. Gostaríamos de fazer um mezanino, mas até o momento estamos assustados com o custo de construir esse mezanino. Mas, se a vontade do Eterno for que o mezanino exista, ele vai existir. E você tem a oportunidade de se conectar com esse processo hoje. Principalmente você, mulher. Você tem a oportunidade de hoje ser como aquelas mulheres que ainda enquanto estavam no Egito, separaram seus pandeiros, se conectaram ao milagre antes mesmo dele acontecer. Então, se você contribui hoje,
sendo homem ou sendo mulher, mas especialmente você que é mulher, se você contribui hoje, você tem a oportunidade de ser para Kehelah Mikdash Davi como aquelas mulheres que, enquanto ainda estavam no Egito, enquanto nós ainda não temos a sinagoga física efetivamente, nós já nos conectamos com essa sinagoga pronta, construída, servindo aos propósitos de Hashem aqui nessa terra. Então você que pode contribuir, por favor, contribua. Nós ficamos por aqui hoje. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não estuda conosco, você pode entrar no nosso grupo de estudos, de forma totalmente gratuita, para entrar nessa jornada de adequação à Bíblia e à vontade de Deus. Shalom a todas e Shavuot Tov.